Existe espaço para psicografia na Umbanda? Existe médium psicógrafo na Umbanda? Um filho de Beba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Beba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá. Olá, meus irmãos, Saravá. Esse é o canal Umbanda Reino da Paz. Eu sou o Paléu das Pedreiras e essa é mais uma pílula do nosso canal. Se você não está acompanhando há muito tempo, você não sabe que toda quinta-feira nós temos uma série chamada Série Mediunidades. Estamos falando de todas as mediunidades ditas comuns. Já falamos de clareaudiência, vidência, clarividência, médiuns sensitivos, mediunidade clareolfativa, enfim, já falamos de várias mediunidades. E hoje é o dia que nós vamos falar sobre a mediunidade de psicografia. Mas antes da gente falar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o joinha, dê o seu like. Então clica aqui embaixo, bem aqui, aonde você dá o seu like, e isso ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Essa é uma forma de você ajudar o nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo. Quando nós falamos em psicografia, a gente não pode deixar de falar do grande médium psicógrafo que nós tivemos e temos ainda, porque ele está na espiritualidade, que é o grande Chico Xavier. E aí muita gente pergunta se na Umbanda existe espaço para psicografia. Eu digo que sim, mas antes da gente falar sobre a psicografia na Umbanda, o que é psicografia? O que é esta mediunidade? A faculdade mediúnica de psicografia, e se chama faculdade mediúnica porque é uma escolha ser um médium psicógrafo, é a faculdade de onde os espíritos escrevem mensagens para os encarnados. E nós, como médiums, servimos de meio do caminho. Então, a psicografia é quando um espírito quer passar uma mensagem através de um texto. Isto é psicografia. E existem dois grandes tipos de médiums psicógrafos. Existe o médium que ele é chamado de psicógrafo, mas ele, na verdade, ele quase não é uma psicografia. Como é que funciona? Ele senta e ele ouve a mensagem através de uma clareaudiência e ele transcreve. Então, por exemplo, o espírito X fala, olha, eu quero falar que eu estou bem, eu estou aqui na egrégora, estou aqui no nosso lar. O médium ouve e transcreve. Isso é uma psicografia, é taxado como uma psicografia, mas é muito mais uma clareaudiência. Por quê? Porque passa pelo cérebro, passa por um certo filtro, tá, do médium, e às vezes o médium pode, sem querer, acabar interferindo naquilo. E existem os outros médiums, que são chamados de médiuns de psicografia mecânica. E o que é psicografia mecânica? Que aí sim estamos falando do Chico Xavier. É quando você não passa pelo seu cérebro. É uma mediunidade muito mais na mão do que na mente. Então, a mão, você começa a transcrever e a escrever mensagens numa rapidez muito grande, sem passar pelo crivo cerebral. Que isso acontece na maioria dos casos. Um desses fenômenos que a gente pode descrever, que acontece muito, é o médium, assim, em questão de 1 minuto, 2 minutos, ele escrever 20, 25 páginas, então daria, assim, 1, 2 páginas quase que, sabe, ali muito rápido. Estamos falando de 4, 5 frases elaboradas por segundo. Então é uma coisa que não consegue passar pelo cérebro. É impossível um cérebro assimilar a quantidade de palavras numa conjunção, numa oração, tá? Numa frase realmente, sem ter consciência daquilo. Por isso que é mecânico. O Chico era um grande médium psicógrafo mecânico. Nós temos grandes outros médiuns que faziam psicografia de forma mecânica, e nós ainda temos muitas casas, muitos centros espíritas que ainda fazem este tipo de psicografia. Então isso é para a gente entender o que é a psicografia. É este passar de texto dos espíritos para os encarnados, e dessas duas formas, ou mecânica ou clareaudiente. E aí, quando a gente fala em psicografia, muita gente vai falar, poxa, mas na Umbanda precisa de psicografia? Porque o espírito já não está ali e ele passa a mensagem? Sim. Mas por que a psicografia também é importante? A psicografia, ela dá uma materialidade a uma mensagem. Com certeza, você que está nos ouvindo, que já frequentou um terreiro, foi essa semana, ou foi semana passada, ou antes da pandemia, ou mês passado, você não tem como lembrar tudo que te foi dito naquela consulta, porque o nosso cérebro não consegue assimilar uma conversa de 20 minutos, todas as palavras,
tudo certinho, pontuado o que a entidade falou. É impossível. Então, imagine só, isso acontece na Umbanda. Você vai lá tomar uma consulta com o Preto Velho, você tem um ente que desencarnou e o Preto Velho te passa uma mensagem. Olha, sua mãe, seu pai que desencarnou, tá bem, ele tá perto, ele te manda uma mensagem. Você vai assimilar, só que você não vai ter a materialidade daquilo. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque na minha casa nós fazemos algumas psicografias. E eu tenho um caso de um grande amigo que recebeu uma psicografia da sua mãe e até hoje ele dorme com a psicografia no travesseiro embaixo. Por quê? Porque para ele é uma forma de conforto. E isso não faz mal nem para ele, nem para a mãe dele. Ao contrário, isso é super benéfico. Até mesmo porque o espírito só vai passar uma mensagem de psicografia se aquilo for benéfico para você. Nenhum espírito vai te passar uma mensagem que vai te deixar mal ou te deixar para baixo. Por isso que os espíritos demoram para mandar uma mensagem, uma psicografia. E não tem tempo hábil. Tá? Uma coisa é certa, tá? Ninguém vai mandar uma psicografia em uma semana, como aconteceu com a Marília Mendonça e outro pessoal que é famoso. Ah, mas o espírito é famoso. Não existe espírito famoso, existe espírito. Então, eles não mandam psicografia tão rápido. Um espírito para mandar uma psicografia, a gente está falando aí pelo menos uns 3 anos de desencarne, no mínimo, no mínimo. Mas o mais tradicional é 10 anos, 15 anos, aí que esses espíritos mandam uma mensagem. E eles só vão mandar essa mensagem porque eles vão entender que é bom para o encarnado ouvir aquela mensagem. O espírito sempre vai estar praticando o bem, a ajuda, a caridade. Ele nunca vai fazer nada para prejudicar. Enfim, quando a gente fala disso, dessa materialidade, da importância do papel, das palavras ali no papel, é para um conforto. Então, é lógico que num trabalho de Umbanda não vai ter psicografia todas as giras, porque você já tem um contato direto com a espiritualidade. Você não vai receber uma mensagem de psicografia de um preto velho te dando uma consulta, e sim de um ente querido ou de alguém que quer te mandar uma mensagem, mas sim, na Umbanda existe espaço para isso. Eu acredito que a Umbanda não deve se limitar só à incorporação. A Umbanda deve trabalhar a psicografia, porque a psicografia ela é um grande acolhimento, ela é um grande conforto, e tudo aquilo que é para o bem do ser humano, que é para a caridade, que é para ajudar, para as pessoas ficarem melhor, não tem o porquê nós cercearmos na Umbanda. Então, sim, existe espaço para psicografia na Umbanda. A psicografia, ela pode começar de várias formas. Eu não sou um médium psicógrafo, mas já fiz várias psicografias na minha vida. E eu posso falar do meu começo do fenômeno, que era na escola, eu novo, nem sabia o que estava acontecendo, e eu tinha alguns espasmos na mão. E, de repente, eu começava a escrever mensagens mecânicas e eu não conseguia assimilar o que eu estava escrevendo. E quando eu ia ler depois, e isso é uma coisa muito comum em médium de psicografia, os primeiros espíritos que entram em contato conosco não são espíritos tão bons, são espíritos sofredores. Eu psicografei muitas mensagens de espíritos sofredores, pedindo oração, pedindo momentos de paz. Outra coisa também legal da gente frisar nessa nossa conversa de psicografia é que toda psicografia ela é acompanhada de um mentor. O Chico tinha o Emmanuel como mentor. Então, qualquer espírito que fosse ali se comunicar com o Chico através de uma psicografia precisava da outorga do Emmanuel. Não existe mediunidade sem mentoria. Não existe nenhum fenômeno mediúnico sem que o espírito amigo, sem que o mentor esteja do teu lado, sem que a tua entidade esteja do teu lado. Então, se você for um médium de psicografia na Umbanda ou no Espiritismo, em qualquer lugar que for, você vai ter um espírito amigo, você vai ter um mentor, você vai ter uma entidade que vai chefiar as mensagens que vão vir na psicografia. A mediunidade de psicografia é muito comum nos filhos de Obaluayê. Os filhos de Obaluayê têm muita facilidade em ser médios psicógrafos, tá? E outra coisa também interessante de nós falarmos é que a maioria dos espíritos que trabalham com psicografia nessa comunicação são ligados a Cosme Damião. Os herês são campeões de trabalhar com psicografia porque eles trabalham na comunicação entre os mundos. É isso, eu espero que você tenha gostado. Acompanhe os outros vídeos da série Mediunidades, nós temos muitas mediunidades ainda para falar. Semana que vem a gente fala sobre psicofonia. Percebam que essas mediunidades, psicografia, psicometria, pictografia, psicofonia, são mediunidades que usam o psi primeiro. Por quê? Porque são mediunidades que dependem muito do nosso psicológico, usam do nosso psique. Então, por isso que são mediunidades mais mecânicas e são mediunidades menos interpretativas, como a clareaudiência, a clarividência. Você vê um espírito, você precisa interpretar o que aquele espírito quer. Essas mediunidades não, elas são mecânicas, não precisa de interpretação, ela apenas acontece. Certo?
Agora, se você quiser saber mais, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais.